Muito bem, meus caros, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Agora falando sobre diabetes gestacional. Bem, trouxe aqui um fluxograma para nós, de uma vez por todas, sanarmos nossas dúvidas sobre o diabetes na gestação, certo? E não errarmos de forma alguma, nem na vida profissional, tampouco nas questões de provas. Tá certo, meus caros? Então, vamos adiante. Veja bem, na primeira consulta da gestante, eu vou identificar se ela tem menos de 24 semanas ou mais de 24 semanas. Esse é o dado fundamental na primeira consulta. Então, vamos seguir a situação mais comum, mais típica num consultório, que a gestante, logo que descobriu que o seu período menstrual está atrasado, ela fez o beta-HCG e se deparou com um resultado positivo, e ela foi, então, encaminhar esse resultado para o médico da unidade de saúde da família, e você estava lá para atender essa paciente. Bem, essa gestante que tem menos de 24 semanas, você colhe uma glicemia em jejum e você avalia os fatores de risco. Então, quais são esses fatores de risco, meus caros? Vamos olhar eles aqui. Olha, os fatores de risco para a diabetes gestacional e obesidade materna, eles são aqui, ó, idade de 35 anos ou mais, sobrepeso, obesidade ou ganho de peso excessivo na gestação atual. Então, vamos fazer um parênteses aqui, meu caro. Sobrepeso, IMC igual ou maior que 25, até 30. Se maior que 30, eu tenho obesidade, tá certo? Deposição central excessiva de gordura corporal, é aquela obesidade centrina, não é? Baixa estatura, então menor que 1,5, crescimento fetal excessivo, os polidrano, a hipertensão ou pré-eclâmpsia da gravidez atual, a macrosomia, né? Antecedentes obstétricos de abortamentos, de repetição, malformações, morte fetal ou neonatal, macrosomia, peso maior que 4,5 ou diabetes gestacional. Tá certo, meus caros? História familiar de diabetes em primeiro grau, em parênteses de primeiro grau. E a SOAP, né, que é o síndrome do ovário policístico. Nestes casos, o que manda o protocolo do Ministério da Saúde? Solicitar o teste de tolerância à glicose via oral, independente do valor da glicemia em jejum. Então, vamos voltar aqui à nossa explicação. Veja bem, ela tem menos de 24 semanas, eu solicitei a glicemia em jejum e observei os fatores de risco. E daí eu tenho uma glicemia de 85 a 90 sem fator de risco, quer dizer, está normal, eu vou seguir o pré-natal com as orientações. Tá certo, meus caros? Ela tem de 85 a 90 com fator de risco, rastreamento positivo, confirmar o diagnóstico teste de tolerância à glicose com 75 gramas de 2 horas, 24 a 28 semanas. Em jejum, né, menor que 110 e 2 horas menor que 140, essa também é uma gestante normal. Eu vou seguir somente com as orientações nutricionais e de atividade física de média, baixa intensidade para a gestante, meus caros. Agora, quais são as situações que eu tenho de ter atenção
né, onde eu vou precisar redobrar a atenção, é quando esse rastreamento é positivo e eu tenho uma glicemia de 90 a 109 miligramas por decilitro. Então, eu vou fazer o teste de tolerância à glicose com 75 gramas em 2 horas, de 24 a 28 semanas, e se em jejum ela tiver uma glicemia maior que 110 e em 2 horas maior de 140, eu a classifico como diabetes gestacional. Então, atentem bem para esse dado. O valor de glicemia inicial, as semanas de gestacional, o teste de tolerância à glicose, qual é a idade gestacional que eu realizo esse teste, que é 24 a 28 semanas, e o resultado deste teste, certo? Eu tenho ainda um quarto cenário que traz aqui o fluxograma no Ministério da Saúde, que é uma glicemia em jejum maior que 110 miligramas por decilitro. Então, o que eu tenho que fazer? Repetir o exame de glicemia em jejum imediatamente. Se menor que 110, eu tenho que confirmar o teste diagnóstico pelo teste de tolerância à glicose via oral, entre 24 e 28 semanas, certo? E se houver um resultado maior de 110 em jejum e maior de 140 em 2 horas, eu classifico ela como diabetes gestacional. Se a glicemia está maior que 110 miligramas por decilitro, eu repeti o exame em jejum e eu tenho uma situação que é maior que 110, tá certo, meus caros? Eu classifico, né, essa gestante como diabética, certo? Quer dizer, você, num terceiro momento, onde você vai fazer a confirmação diagnóstica, é pelo teste de tolerância à glicose, de 75 gramas em 2 horas. Então, nesse cenário, quando você tem uma glicemia maior que 110, o que você vai fazer? Classificar ela como diabetes gestacional. São 2 testes positivos maior que 110. Tá certo, meus caros? Se você, na primeira consulta, a gestante ela tem mais de 24 semanas, meus caros, o que você vai fazer? Você aplica o teste de tolerância à glicose, certo? E se você tiver um resultado maior que 110 em jejum e maior que 2 horas 140, você está diante de uma diabetes gestacional. Ficou claro isso aí? Então vamos adiante. Aqui estão os fatores de risco para diabetes gestacional. Escrevam eles, gravem, memorizem. E aqui algumas recomendações, certo? Vamos ler juntos aqui quais são as recomendações para a maioria das gestantes. Vamos lá. O diabetes gestacional responde bem somente com o controle alimentar, baseado nos mesmos princípios de uma alimentação saudável, com exercícios físicos e com suspensão do fumo. Algumas mulheres, entre 10 a 20%, necessitarão usar a insulina, principalmente as de ação rápida e intermediária, caso as medidas não farmacológicas não controlem o diabetes gestacional. Os hipoglicemiantes orais são contraindicados na gestação devido ao risco aumentado de anomalias fetais. Na grande maioria dos casos, os efeitos relacionados ao diabetes gestacional para a mãe e para o feto em formação
não são graves. O uso de insulina deve ser mantido nas gestantes que já faziam uso antes da gravidez e iniciado nas diabéticas tipo 2, que faziam uso prévio de hipoglicemiantes orais. Os ajustes de doses são baseados nas medidas de glicemia, cujo monitoramento pode ser realizado diariamente em casa, com uso de fitas para leitura visual ou medidor glicêmico apropriado. Método ideal de controle. Ou seja, nós vamos usar aqui de 0,5 a 1 unidade por quilo dia, que é indicado para a insulina, né, no adulto. Então, vamos ver aqui uma questão aqui, meu caro. Revalida de 2011. Uma mulher com 35 anos de idade, obesa, teve 2 gestações, 1 parto e 0 aborto. Atualmente, gestante de 14 semanas. Fixem bem a idade gestacional dela, de 14 semanas. É isso, vamos colocar aqui. Vem a consulta de pré-natal trazendo seus exames, nas quais as glicemia em jejum, o valor é de 90 miligramas por decilitro. Tem histórico obstétrico com filho anterior, pesada 4,2 kg. Olha os fatores de riscos aí, não é isso? Nascido com 37 semanas e 5 dias. Nesse caso, além da orientação dietética para a prevenção do ganho de peso anormal, a conduta apropriada é, letra A internação para realizar o perfil glicêmico e realização de uma ecografia pelo alto risco de malformações fetais, especialmente cardíacas e de tubo neural. Quer dizer, você não vai precisar internar essa gestante. Não é isso, meus caros? Não tem indicação alguma para fazer a internação dela. A gente viu no fluxograma, em nenhum momento fala em internar a gestante. Não é isso? Letra B, realização do teste sobre carga de glicose, se normal, reavaliação em idade estacional posterior? Sim, meus caras, exatamente isso. Letra B. Quer dizer, o fluxograma é bem claro nessa determinação, não é? Gestante que tem fator de risco, o que eu faço? Eu aplico o teste de tolerância à glicose imediatamente e observo o valor. Se maior que 110 na primeira hora, não é isso? E se maior que 140 nas 2 horas, eu classifico como diabetes gestacional. Se não, o que eu faço? Eu repito o exame do teste de tolerância entre 24 e 28 semanas, que é o protocolo mandatório. Então, realizar teste de tolerância à glicose, se alterar a introdução de insulina, não. Primeiro, você vai avaliar se está normal. É isso. E você reavalia a idade superior. Essa está mais correta, embora o teste também de sobrecarga glicose, se alterar a introdução de insulina, não esteja ruim, mas o mais correto a dizer é fazer o teste e repetir o teste numa idade de 24 a 28 semanas. Não é isso? Porque até que prova ao contrário, essa paciente não tem diabetes. Não é isso? Não tem história de diabetes, apesar de ter uma macrosomia aqui, mas ela não tem história de diabetes prévia. Tem 2 gestações, uma gestação prévia, né? 2 gestações no total, de modo que elimina a nossa preocupação em relação ao diabetes, se o teste de tolerância à glicose for normal. Letra D, vamos seguir aqui, vamos ler todas as questões, não é?
Realização de teste oral de sobrecarga de glicose, se normal, afastar a possibilidade de desenvolvimento de diabetes gestacional durante a gravidez atual? Claro que não, eu tenho que fazer o teste dependente, se normal, nos 24 a 28 semanas. Eu tenho que manter o protocolo. E letra E, internação para realizar perfil glicêmico? Claro que eu não vou internar, nós vimos lá que nenhuma situação pede internação para a gestante. Nesse caso, diabetes gestacional, investigando os valores de glicemia. Tá certo, meus caros? Ficou bem entendido? Creio que não. Então, vamos para mais uma aqui. Revalida 2011, como vocês podem observar, 2011 ele tinha aquele perfil de 5 respostas, o qual os Revalida mais atual, ou pelo menos de 2020, ele tem 4 assertivas para você discernir entre as respostas que lhe cabem. Então, vamos lá. Quanto ao desenvolvimento do diabetes gestacional em paciente primigesta, com 29 anos de idade, uma estatura de 1,5, o peso pré-gravídico de 79 quilos, 70 quilos, e o peso atual de 79 quilos, 75 quilos, na 24ª semana de gestação, e glicemia em jejum de 90, pode-se afirmar ausência de risco pela idade inferior a 30 anos? Claro que não. Quer dizer, ela tem um risco da estatura, menor ou igual a 1,5, não é isso? Mas a questão já está errada aí. A existência de risco pelo ganho excessivo de peso na gestação, não sabemos. Ela ganhou aqui, ela tem na primeira gestação, com 29 anos, né? Ela tem um peso pré-gravídico de 70 quilos, e na 24ª semana de gestação, ou seja, segundo trimestre de gestação, quase 5 semanas e quase 6 meses de gestação, né? Chegando em 6 meses de gestação, você tem já 6 meses de gestação, você tem, né, o ganho de peso excessivo, 5 quilos, impossível, né, meus caros? Com certeza não é essa a resposta. Opa, então vamos lá. A ausência de risco pela normalidade da glicemia em jejum da gestante? Bem, não pode-se dizer que ela está alterada, meus caros, mas ela tem 90 miligramas por decilitro. Não é isso? Então, nós vimos lá que abaixo de 90, você, se fator de risco, e ela tem, você faz o teste de tolerância à glicose. Então, não pode ser essa a resposta, né, meus caros? Essa não está correta. Letra E, a ausência de risco pela inexistência de antecedentes familiares da gestante? Não é de forma alguma, porque em nenhum momento ela citou aqui antecedentes familiares gestacional, tá certo? Então, não existe na questão essa descrição. De forma que a letra D é a existência de risco pelo IMC pré-gravídico superior a 27 kg por metro quadrado. Se nós fizermos aqui o cálculo do IMC dessa gestante, 1,5 m com 70 quilos, né, nós vamos achar em torno de 30 quilogramas por metro quadrado, ou seja, a gente tem um fator de risco. Sim, é verdade que ele está superior a 27 e tem uma existência do fator de risco, que é a obesidade. Nós vimos lá que o sobrepeso e obesidade, não é isso? É um fator de risco para a diabetes gestacional. Portanto, letra D. Tá certo, meus caros? Alguma dúvida ficou ainda dessa questão? Coloque aqui nos comentários. Vamos esclarecer ainda mais.